Essa é a parte 1 e a parte 2 do manhwa do nosso protinha mais perverso do mundo. Atualmente eu tenho 200 inscritos e um sonho. Me apoia deixando o like, se inscreve aí embaixo, bora pro manhwa. O nosso manhwa começa em Seul, uma cidade que nunca dorme. No meio dos arranha-céus iluminados, existe um prédio especial chamado de D1. Mas esse não é qualquer prédio. No último andar está o grupo número 1 do ranking mundial do maior MMORPG online. Lá dentro, o cenário é digno de um verdadeiro templo sagrado dos pro players. Monitores gigantes, PCs de última geração cuspindo RGB para todo lado. E é claro, a galera joga tão sério que parece que a vida dele está dependendo disso. Aqui está o jogador número 1 do mundo, o verdadeiro rei do jogo. Mas ele tá com um sorriso diferente no rosto hoje, porque finalmente ele encontrou o Dex. Dex é um novato que ficou famoso recentemente pelo seu estilo de jogo provocador, irritando os adversários e conquistando fãs ao mesmo tempo. Mas no campo de batalha, Dex não parte pra cima como todo mundo espera. Ele observa, esperando pacientemente o movimento do campeão. O campeão sorri, ele gosta da provocação. E com excitação do combate, com um grito de guerra ele anuncia para todos ouvirem: "Agora vocês vão ver porque eu sou o número 1 do ranking." Sem hesitar, ele dispara pra cima de Dex. A velocidade é tão absurda que parece um borrão. Mas o Dex nem pisca. Com um movimento fluido, ele saca sua espada. E antes, o que parecia um novato tranquilo, agora exala uma aura avassaladora. Um único combo preciso e mortal. E o número 1 do ranking é destroçado. Imagina só, mano, você que joga o jogo há anos ser destruído facilmente por um novato. Cê é louco, eu ficaria me ardendo de ódio por vingança. Os companheiros do número 1 que assistiam confiantes agora estão de olhos arregalados, completamente apavorados. O invencível líder deles caiu em segundos. Sabendo que não tem tempo pra choque, o dealer e o tanque do time partem pra cima de Dex com tudo que tem. Mas o Dex, ele só dá um único golpe. E pronto, ambos caem. Os top mundial levaram double kill, que vergonha, mano. Um dos membros da equipe, tremendo, grita desesperado: "Todo mundo, retornem às posições!" Mas já era tarde. Antes que qualquer um pudesse reagir, o Dex avança. Dex derrotou todos eles como se eles fossem iniciantes. O jogador número 1 está perplexo, sem conseguir processar o que acabou de acontecer. Ele, o rei absoluto do ranking mundial, foi derrotado de forma patética. Não muito longe dali, um jogador comum dá uma beiçada na batata, jogando num PCzinho simples, sem LEDs ou monitores de última geração. Esse é o Dex, o novo número 1 do mundo. Ele diz que já completou a sua meta do dia e simplesmente apaga a sua conta. Mano, o moleque é muito zoeiro! O antigo número 1 assiste tudo. Tomado pela fúria, ele dá um soco na mesa e rosna irritado que o Dex foi atrevido até o fim. Ele sabe que nunca poderá ter a sua revanche. A cena corta e podemos ver dois funcionários da empresa Arcadia em um caminhão de entrega. Eles estão conversando sobre Dex. A sua fama se espalhou rapidamente entre os entusiastas do mundo gamer e todos comentam sobre sua ousadia de alcançar o topo e logo depois apagar a sua conta. Neste momento, todos sabem que o mundo dos jogos tradicionais está prestes a acabar. A Arcadia, líder mundial em eletrônicos e entretenimentos, acaba de lançar a Dreamer, uma cápsula revolucionária que transporta o jogador para um mundo virtual imersivo como nunca antes. Com a Dreamer, o que parecia impossível agora é realidade. Um universo inteiro de possibilidades, onde tudo é real e o jogador pode ser quem ele sempre quis ser. A propaganda da empresa é clara. Mano, se eu fosse jogar nessa tal de Dreamer aí, eu iria querer ser uma mulher tunadona. Os gado ia querer ficar me dropando o item, ia ser fácil demais upar.
Os caminhoneiros chegaram para fazer a entrega de uma Dreamer em uma casa simples. Eles ficam se perguntando surpresos como alguém com esse tipo de casa conseguiria comprar uma máquina tão cara. Porém, lá na janela, por trás daquele vidro quebrado, podemos ver o Dex, ansioso pela chegada da sua cápsula. Sem perder tempo, ele corre para entrar na Dreamer e ter a experiência de viver em um novo mundo. Esse novo mundo se chama Arcadia. Existem muitos jogos no mundo, e os desenvolvedores escondem várias coisas dentro deles. Vai desde pequenas piadas a trapaças que fortalecem imensamente os jogadores. O nosso protagonista já está imerso no jogo. Ao caminhar pelo cenário, ele vê outros jogadores oferecendo itens e pessoas procurando por companheiros para missões. O Dex está se ambientando no jogo. Ele percebe que o sistema é simples e intuitivo, permitindo evoluir os equipamentos e melhorar o nível do personagem, assim como qualquer outro MMORPG. Empolgado com as possibilidades, ele logo parte para sua primeira missão. Assim que começa a se aventurar, Dex logo entende que os movimentos precisos em Arcadias não são tão fáceis quanto parecem. Por sorte, o jogo conta com habilidades como o dash e a esquiva, que facilitam as ações. Graças aos conhecimentos que Dex já possui de outros jogos, ele não encontra muita dificuldade na movimentação e derrota um slime sem dificuldade, completando assim a sua primeira missão. Porém, ao se deparar com a sua próxima missão, leia 100 livros. Dex fica espantado e reclama. Ele fala que esse jogo é uma merda. Na biblioteca pública de Edelin, duas garotas estão conversando e pasmas com o fato de que Dex está lendo há 2 dias sem parar. Elas comentam que normalmente as pessoas só folheiam as páginas e vão embora, e que faz muito tempo que elas não viam alguém lendo assim. Uma delas até chega a comentar que o Dex provavelmente vai desistir em breve, mas para surpresa dela, Dex aparece perguntando se um dos livros que ele está lendo tem continuação. As garotas confusas se perguntam como ele sabe disso, e Dex explica que pelo primeiro livro ser tão intrigante, ele imaginou que poderia haver uma continuação que explicasse ainda mais a história. O livro que ele está lendo conta a história de Arcadia-1, o traço mais antigo de Edelin. Impressionada, a moça entrega o segundo volume para o Dex, mas pede que ele devolva assim que terminar de ler. Dex agradece e pergunta por que ela guarda os 2 volumes separados. Ela explica que é um livro muito especial e só entrega ele quando é solicitado. Ao tocar no livro, algo no sistema de Arcadia é ativado e parece que uma circunstância especial foi desencadeada. De repente, os requisitos de uma missão oculta foram atendidos. Dex foi selecionado para essa missão. O livro que Dex está lendo conta uma história do passado, onde existia um aventureiro lendário chamado Israel. A lenda diz que ele escondeu um tesouro no lago da aldeia inicial do jogo, mas ninguém nunca encontrou nada. As especulações sobre o tesouro são muitas, mas a única certeza é que ele é chamado de Vestígio da Escuridão. A história afirma que Israel escondeu esse tesouro no fundo do largo, perto de Edelin. Porém, como nunca encontraram nenhum vestígio da escuridão, a lenda acabou sendo esquecida por todos. Mas o Dex vê isso como uma oportunidade. Repleto de curiosidade, ele decide partir em busca do tesouro perdido. Quando chega no lago, ele se depara com um lugar calmo e tranquilo, bem diferente do que ele imaginava para esconder algo com o nome de Velha Escuridão. No entanto, enquanto observa o lago, o sistema do jogo sinaliza que ele completou as condições necessárias para a missão especial de nível B+. A missão pede para que ele determine se a lenda do Vestígio da Escuridão é real ou não. Dex fica surpreso ao ver uma missão de nível tão alta logo no começo do jogo, mas isso não desanima Dex. Ele fica ainda mais animado com o desafio que veio para ele. Dex arrega suas mangas e
pula no lago, determinado a descobrir o que está abaixo da superfície. Assim que ele entra, ele já percebe que algo está fora do comum. Como pode um lago tão pequeno ser tão profundo? Dex mergulhou inúmeras vezes, mas o máximo que conseguiu alcançar foi uma profundidade de 200 metros. E ainda assim, não havia encontrado nada relevante. A sua estamina e capacidade de mergulho aumenta conforme ele atinge profundidades maiores. Mas a cada nova tentativa, sua frustração também cresce. Ele começa a pensar em desistir. Afinal, o jogo foi lançado há pouco tempo e todos os jogadores estão se esforçando ao máximo para sair na frente, enquanto ele tá ali, perdendo tempo mergulhando no estágio inicial do jogo. Sem falar que a cápsula que ele está utilizando custa 920 mil wons, e a única forma de pagar seria com a venda dos itens dropáveis do jogo. Mas isso vai ser impossível se ele continuar perdendo tempo nesse lago sem encontrar nada. Porém, ao lembrar que essa missão é secreta e exclusiva para ele, Dex percebe que provavelmente há uma recompensa muito boa esperando por ele, e com uma expressão de determinação, ele decide não deixar essa oportunidade passar. No quartel-general de Silikoff, dentro do escritório do presidente, podemos ver uma garota muito jovem, de apenas 15 anos. Ela é a presidente, e inicialmente parece um pouco desajeitada para alguém em uma posição tão importante. Ela se incomoda ao saber que um cenário principal do jogo foi criado por um usuário da Coreia, e acaba descobrindo que a dica estava escondida no vilarejo inicial. Ela fica brava e se questiona por que uma informação tão importante foi colocada nesse vilarejo. É dito que não foi obra deles, mas sim ele colocou ela lá. Repleta de raiva, ela grita: "Aquele desgraçado!" Rapidamente, ela pega o seu tablet e observa que as informações de Dex estão chegando agora, sem habilidades, sem ataques ou qualquer coisa relevante. Ela questiona como ele seria capaz de jogar assim, mas então ela percebe a informação de que ele possui uma habilidade especial. Olhando incrédula para a tela, ela não acredita no que lê. Dex finalmente encontrou o colar negro. Se passaram 10 dias de busca. As suas habilidades aquáticas melhoraram consideravelmente, mas o que mais chamou a atenção foi o aviso do sistema. Nele diz: "O colar negro contém traços desconhecidos. Ao usá-lo, você precisará de um longo período de contemplação. Deseja continuar? Você tem certeza que quer usar o colar negro? Realmente deseja usar esse item?" Já irritado, Dex responde com raiva que quer usar o colar, cacete! De repente, uma voz misteriosa ecoou no sistema. "Eu já verifiquei o suficiente para saber que você deseja usar o colar. Não adiantará se arrepender depois. Essa escolha foi sua." A voz continuou com um tom de desdém. "Agora, seu trabalho é simples. Crie o caos, assim como eu estou fazendo." Antes que Dex pudesse processar o que estava acontecendo, a presença misteriosa desaparece, deixando ele com mais perguntas do que com respostas. Quem era aquela pessoa? O sistema começa a emitir novas notificações, dessa vez mais diretas e sem rodeios. Classe secreta adquirida: o bardo do anarquista. Dex parece surpreso com a mudança. Ele não sabia o que isso significava, mas o sistema não lhe deu tempo para questionar, e logo foi avisando que o seu sistema de nível foi deletado e uma nova habilidade foi adquirida, a plausibilidade. E então, uma nova missão aparece. A sua missão é assassinar um iniciante. O tempo disponível para completar a missão é de 7 dias. Nas planícies de Edelin, vários jogadores iniciantes estavam caçando os slimes. Eles fazem isso para ganhar recompensa e melhorar os seus personagens. Um dos guerreiros ali usa um golpe de fogo em um slime, e por incrível que pareça, ele conseguiu uma bolha de slime, um item que vale muito mais do que a média para um iniciante. Ele fica animado e diz que vai passar o final de semana inteiro caçando os slimes. De longe, atrás das árvores, Dex observa, se perguntando se realmente deveria matar crianças como aquelas. A cena corta e voltamos a algumas horas atrás, quando o sistema estava avisando ao Dex que ele não poderia excluir o seu personagem. Inicialmente,
Inicialmente, ele não entendeu, mas a explicação era simples. No sistema de nível de qualquer jogo, quanto mais você evolui, mais forte você fica, certo? Porém, o sistema de níveis de Dex foi excluído, o que agora não faz tanta diferença. Mas com o passar do tempo, os outros jogadores vão continuar subindo de nível, enquanto ele vai ficar para trás, criando uma diferença abissal. O Dex se arrepende da sua decisão, mas sabe que nada vai mudar se ele continuar parado. Por ser dono de uma classe secreta, ele acredita que pode ser útil de alguma forma no futuro. Ele fica revirando as informações do sistema para tentar entender melhor o que está acontecendo com ele, mas não encontra nada que faz sentido. A única coisa que ele descobre é que possui uma habilidade chamada plausibilidade. Ela diz ser capaz de aumentar a influência no mundo e alterar suas regras, mas fazendo uso dela, as estatísticas desapareceriam permanentemente. O Dex lê isso e não entende nada. E para descobrir mais, ele vai precisar cumprir a sua missão de matar um iniciante. Podemos ver algo se aproximando rapidamente dos iniciantes. Esse é o Macaco Louco, um jogador de nível 12. Ele assusta os dois iniciantes e diz que poderia matá-los com um único golpe. O Macaco Louco se gaba dizendo que é o dono daquele ponto de caça. A garota iniciante grita, reclamando que aquele é um espaço público para qualquer um caçar. Mas o Macaco Louco percebe que pelo sotaque dela, essa garota mora em Seul. E ele diz que facilmente pode descobrir aonde ela mora se procurar o nick dela fora do jogo, o que deixa a garota completamente assustada. O outro jogador, percebendo a situação, nota que o Macaco Lui possui uma identidade carmesim, ou seja, ele já matou outros jogadores antes. Com um tom de superioridade, o Macaco Louco manda que eles saiam de lá se não quiserem morrer. A garota começa a gritar por ajuda desesperadamente. Ela fica se perguntando por que ninguém está fazendo nada. O usuário de fogo então sugere que todos ali deviam caçar juntos, o que faz o Macaco Louco e os seus dois companheiros caírem na risada. Ele responde de maneira intimidadora que esse jogo é perfeito para ele, pois não existem regras e esse lugar é um mundo onde só os mais fortes ditam o que deve ser feito. Neste momento, ouvimos uma voz que concorda com o que foi dito. Dex aparece. Com a sua espada, ele destrói o Macaco Louco e os seus dois companheiros facilmente. Os pontos de plausibilidade de Dex sobem, e ele logo percebe que vai ser difícil ganhar pontos com esse sistema. Os dois iniciantes começam a agradecer o Dex por ter salvado eles, e perguntam de que forma eles poderiam retribuir. Com um olhar frio, Dex pede para eles não agradecerem. Ele diz para não ficarem tristes e avisa que é apenas um jogo. Dando uma risada, ele simplesmente passa a peixeira nos iniciantes, ganhando mais 2 pontos de plausibilidade. Com um leve sorriso, ele pergunta quem será o próximo. Os outros iniciantes que estavam por toda parte, apavorados, começam a fugir. No fim daquele dia, um boato começou a se espalhar por Arcádia. Todos só falavam de uma única coisa: um maluco surgiu na área dos iniciantes. Naquela noite, a lua cheia iluminava partes da floresta. No alto, uma coruja observava com os olhos brilhantes, enquanto um homem corria em desespero. Ele estava gritando por ajuda e dando tudo de si para fugir, mas ele caiu igual uma paçoca no chão ao tropeçar em um galho. Agora sua velocidade foi drasticamente reduzida. Ele olha para a escuridão da floresta e vê olhos vermelhos e sedentos o encarando. Esse era Dex. Seu rosto mostrava que ele estava gostando daquilo. Por quê? O jogo não pode permitir isso no lançamento. Eu vou reportar você. Dex apenas o olha com pena e diz: só estou fazendo o que me mandaram. E cortou o cara no meio. Esse foi mais fácil que cortar uma salsicha. Mais um ponto de plausibilidade desbloqueado. O Dex bocejou e diz que já tá cansado por hoje. Em Arcádia, existe
um sistema de pena de morte, ou seja, os jogadores que são derrotados não podem logar no jogo novamente durante 24 horas. Porém, entretanto, no departamento de atendimento ao cliente de Arcádia, a situação estava caótica. Um dos gerentes se pergunta o que está acontecendo, por que está essa algazarra toda? O seu colega responde: estamos recebendo um volume absurdo de reclamações sobre jogadores assassinos. O gerente quase surtou. Isso significa uma única coisa: hoje ele vai ter que trabalhar dobrado. Se prepara para hora extra, doidão. Verificando o status de Dex, os seus atributos de forças, poderes mágicos, agilidades e várias outras coisas ainda estão muito baixos. No entanto, a sua plausibilidade já estava em 1025. Ele já tinha passado a sua peixeira em mais de 1000 jogadores. O Dex passou 2 dias seguidos caçando os iniciantes sem dormir. Ele sabia que era odiado por cada um deles. E no fundo, ele sentia até que um peso emocional estranho por estar fazendo isso. Ele se pergunta por que o sistema o colocou nessa missão. Isso certamente está afetando o funcionamento do jogo. Enquanto refletia, ele ouve um som estranho. Algo está se aproximando. São slimes. Por ter eliminado centenas de jogadores que estavam caçando slime, sua favorabilidade com essas criaturas aumentou. Agora ele pode ter companheiros, o que provavelmente é bom, já que ele não vai conseguir fazer amigos humanos tão cedo. De repente, um barulho ainda maior surgiu entre as árvores. O brilho das chamas revelou vários jogadores. Dex se despediu das slime e correu. Ele precisava sair dali. Ao sair da floresta, deu de cara com um abismo. Ele estava cercado por dezenas de jogadores sedentos por vingança, prontos para mandá-los de volta para casa. O Dex apenas sorriu e antes que os jogadores pudessem fazer qualquer coisa, ele pulou do abismo. O líder da caçada ficou em choque com a coragem do Dex. Enquanto caía, Dex deslogou do jogo. Fora dali, os fóruns estavam fervendo com comentários sobre um jogador que estava massacrando os iniciantes. A sua fama se espalhava rapidamente pelo mundo de Arcádia. Entre os jogadores discutindo estava o próprio líder da caçada. Ele diz que ele foi uma das vítimas do matador de iniciantes e que normalmente ele fica no habitat dos slimes. O jogador estava determinado a se vingar. Ele marcou uma data e se reuniu com outros jogadores. Seu objetivo é fazer a limpeza dos trolls, aqueles caras que ficam só avacalhando no jogo, sabe? O grande diferencial de Arcádia era sua capacidade de criar cenários dinâmicos baseados nas ações dos jogadores. Tudo isso era controlado por Alice, a inteligência artificial que comanda esse mundo. A Alice detectou um tumulto e gerou uma nova missão para aquele grupo: encontrar o assassino que está matando os iniciantes no habitat dos slimes. A filial da Coreia entra em alerta máximo. Avisos piscam por toda parte, indicando que a missão começou. O chefe de time de gerenciamento grita várias ordens, mas a sua equipe permanece em choque. Ninguém esperava que, em apenas 2 dias, surgisse uma pista tão significativa sobre a missão principal. O chefe quer saber quem é o assassino de iniciantes, aonde que ele mora, cadê as informações dele, o velho tá maluco? Um dos seus funcionários responde que o quartel-general bloqueou o sistema e que eles não têm acesso a esses dados. Enquanto isso, o Dex, que tá roncando na sua cama igual um porco, acorda e descobre um evento no jogo. É uma caçada ao assassino dos iniciantes. Ele ri, sabendo que todos estão falando sobre ele. Ele até pensa em parar de jogar, porque isso pode parecer legal agora, mas no futuro vai ficar chato. Mas ele diz que não tem opção, ele precisa pagar pela cápsula que ele tá usando. E sem escolha, ele volta a logar no jogo. No campo de slimes, ele percebe que o local já não é seguro. De repente, escuta o barulho e vê um slime triste, como se ele tivesse perdido, pedindo por ajuda. Perto dali, 2 iniciantes rindo e se divertindo enquanto caçam o slime, dão de cara com Dex.
Eles imaginam que o Dex quer roubar a sua caça. Então avançam para impedir. Dex vê os dois jogadores. Dex, com um sorriso malicioso ao ver os dois jogadores, se joga no chão e grita: "O assassino de iniciantes está aqui! Socorro! Alguém me ajuda, ele vai me matar!" A região inteira se mobiliza. Os caçadores atacam os dois iniciantes, enquanto Dex escapa do meio do caos. O slime salvo parece feliz, e o sistema anuncia que o Dex alcançou o título de amigo dos slime. Ele fica feliz, mas não muito animado. Ele não sabe se isso vai ajudar ele a continuar evoluindo. Porém, surge um novo aviso. Nele diz: "Use os seus pontos de plausibilidade para ajudar os slimes." O Dex sorri e gasta todos os seus pontos imediatamente. Uma luz corta o céu, o chão treme e slimes de nível 15 emergem, muito mais ameaçadores do que antes. Monstros são essenciais em jogos RPG, e no início eles servem para ajudar o jogador a se acostumar com a jogabilidade. Em Arcadia, são os slimes que desempenham esse papel. Mas e se os monstros iniciais se tornassem tão fortes que os novatos não conseguissem derrotá-los? Se liga só, um novo jogador entra no mundo de Arcadia, certo? Ele fica impressionado com os gráficos, parece estar se divertindo muito com a jogabilidade e que tudo parece muito bonito. Ele avista um slime. Ele até chega a achar fofo, mas decide enfrentar para se ambientar com o jogo, certo? Mas o que parecia um monstro fraco, na verdade derrota o novato facilmente. Agora, ele vai ter que ficar 24 horas sem poder jogar por causa das regras do jogo. Com mais de 10 mil novos jogadores entrando todos os dias em Arcadia, a evolução dos slime está gerando uma aniquilação total. Enquanto isso, Dex observa de cima de uma montanha. Ele percebe que o caos está crescendo entre os iniciantes, e com o aumento do nível dos slime, as suas características mudaram, deixando de ser apenas animais passivos e se tornando agressivos. Dex começa a entender que a habilidade que ele possui é mais complicada do que ele imagina. Ele observa que o antigo grupo que o perseguia agora está preso no campo dos slime. O chefe do grupo, vendo a situação desesperadora, grita para os seus companheiros saírem, mas não adianta. Um slime mais agressivo do que nunca avança e derrota o coitado em segundos. O Dex saboreia a cena, lambendo os lábios. Ele está encantado com o aumento vertiginoso dos seus pontos de plausibilidade. Em poucas horas, ele já acumulou quase 4.000 pontos, superando 4 vezes a quantidade que ele havia conquistado em 2 dias. Ele começa a imaginar em fortalecer ainda mais os slime, mas o sistema logo interrompe os seus planos, avisando que ele não pode aumentar mais o poder deles. Porém, não se importa muito. Ele imagina que esses slime já são mais do que o suficiente. Ele acena com confiança para os seus novos amiguinhos e diz que está contando com eles. Porém, na filial da Coreia, o gerente está mais furioso do que nunca. Ele grita exigindo o relatório completo. O seu funcionário, visivelmente desesperado, tenta explicar a situação. Os níveis dos slimes subiram e com isso, o número de mortes de iniciantes também. O gerente, calculando rapidamente, percebe o impacto imediato. Os slimes estão fortes o suficiente para derrotar os iniciantes com um único golpe. Incrédulo, ele sabe que nada acontece sem motivo dentro de Arcadia. Determinado a entender, ele mesmo decide agir por conta própria e entra no sistema. Assim que se conecta com a cápsula, o sistema o reconhece imediatamente como um usuário administrativo. Ele é Komiguan, o diretor executivo. Com a entrada dele, a interface de Arcadia o saudou, e logo ele aparece diante de Alice, a inteligência artificial desse mundo. Com um olhar determinado, ele diz: "Eu tô aqui para descobrir a verdade, Alice." Dentro do terreno de caça dos iniciantes, o Dex observa que não há mais ninguém ali. Os seus pontos de plausibilidade já ultrapassaram os 9.600. Pensando um pouco,
Ele chega à conclusão que os rumores sobre o lugar ser perigoso provavelmente já se espalharam. E agora, os usuários mais avançados do jogo estão enfrentando os slime. Isso significa que a quantidade de pontos de plausibilidade que ele ganha está diminuindo. Mas ele não fica muito preocupado com isso não. Os pontos ainda estão aumentando. Ao alcançar 10.000 pontos, o sistema avisa que ele obteve um título de matador de iniciantes. Imediatamente ele recebe uma recompensa intermediária. Feliz e entusiasmado, Dex aceita a recompensa. Mas ele não esperava que, ao fazer isso, uma forte luz negra se abriria no céu. Uma rajada de energia se espalha pelo ambiente. Uma esfera negra, que se assemelha a um casulo, se parte. O sistema avisa que Dex obteve um familiar. Uma aura poderosa surge e uma figura com olhos malignos, asas e chifres aparece, perguntando quem ousa invocá-lo. Dex, surpreso e ainda empolgado com a recompensa, se assusta ao perceber que invocou o monarca do caos, o Rei Demônio. Rapidamente, a aura gigantesca diminui, revelando uma forma mais jovem do Rei Demônio. Ele está visivelmente feliz por estar ali, acreditando que esse poder vai ser mais do que o suficiente para matar os anjos. Com um grito furioso, ele exige saber se foi o Dex que o invocou. Ele responde que abriu uma recompensa e que ele saiu de lá. O Rei Demônio fica furioso ao saber que ele se tornou o familiar de alguém sem contrato nenhum. Ele começa a soltar vários palavrões ali de um lado pro outro, ninguém aguenta ele. O Dex, intrigado, se interessa em saber mais sobre esse ser e questiona quais são as intenções dele. O diabo, percebendo que como familiar dele, ele não tem escolha a não ser seguir o Dex, diminui de tamanho e pousa na sua cabeça. O Rei Demônio dá uma rápida olhada nos atributos do Dex e percebe que as suas habilidades não são grandes coisas, mas fica interessado ao saber que os pontos de plausibilidade podem aumentar o seu poder. O sistema avisa para que o Dex tome cuidado ao liberar o poder do demônio, pois ele pode ser traiçoeiro. O Rei Demônio, agora completamente convencido de que pode obter algo ainda maior, pede para que Dex dê o poder de virar o mundo de cabeça para baixo para ele. Ele justifica que deve existir um limite para os humanos usar esse poder, e que isso seria muito mais interessante nas mãos dele. O diabo promete dar uma recompensa equivalente para Dex. Nosso protagonista, sentindo todo esse interesse do Rei Demônio nos seus poderes, percebe que ele tem um poder realmente especial. Ele pergunta o que o Rei Demônio tem a oferecer em troca da plausibilidade. O diabo, com um sorriso malicioso, utiliza sua magia e puxa um manto extremamente poderoso, que adiciona muitos atributos de defesa ao usuário, mas requer um nível 150 para ser utilizado. Percebendo que Dex não pode usar isso, ele nem pensa duas vezes e recusa. O diabo então pergunta o que Dex deseja, o que ele ficaria satisfeito em receber. Imediatamente ele responde com uma pergunta. Ele diz: "Você consegue fortalecer os monstros?" O diabo, confuso, pergunta qual monstro ele está se referindo. O Dex responde: "Os slimes." O diabo explode de risada, achando que a ideia do Dex é completamente insana. O diabo nunca recebeu um pedido tão absurdo como esse. Enquanto ri muito, ele fala que o Dex é completamente maluco. Ele pergunta quanto de plausibilidade ele vai oferecer para ele. O Dex, determinado, diz que dará tudo que tem. O diabo, com um sorriso perverso, realiza o contrato, iniciando o ritual. Trovões de cor roxa caem do céu e uma imensa rainha slime no nível 100 surge. Agora esse jogo está sendo levado para um outro nível. Podemos ver que, algum tempo antes, os jogadores mais experientes estavam radiantes. Eles estavam ganhando enormes quantidades de XP ao eliminar os slime, e comentavam animados que se continuassem naquele ritmo, logo alcançariam um lendário ranker mascarado. No entanto, os seus sorrisos desaparecem quando de repente o chão começa a se partir sobre os seus pés, uma energia negra emerge das fissuras e os próprios slimes, consumidos por sede de vingança, começam a se fundir. Um dos caçadores
grita: "Que tipo de terremoto é esse?" Tomado pelo medo, diante dos seus olhos ele fica aterrorizado. Os slimes estão se reunindo em uma única massa gigantesca. E então, uma mensagem aparece na janela de status de todos os jogadores da região. O sistema anuncia que os slimes foram massacrados milhares de vezes sem motivos e que a sua paciência chegou ao fim. Contemplem um surgimento de uma grande governante que irá liderá-los. A fusão atinge a sua forma final. Diante dos caçadores, a deusa dos slimes desperta. A sua presença é avassaladora. O ar se torna denso. Toda vez que ela grita, o impacto é imediato. O cenário se altera violentamente. Muitos jogadores morreram. Enquanto isso, no topo da montanha, Dex e o demônio observam a cena. Nosso protagonista tá boquiaberto com a evolução dos slime, enquanto o demônio parece bem satisfeito. Dex fala que queria que eles fossem apenas fortalecidos e não para transformar eles nisso. Antes que o demônio responda, uma rajada de vento vindo da deusa dos slime varre a montanha. A pressão do impacto é brutal e ali dá para ter uma noção da força avassaladora que ela possui. O demônio cruza os braços e sorri, admirando a sua obra. Isso é interessante. Eu dei um empurrãozinho na sede de vingança deles. Nem eu mesmo esperava que eles criariam a sua própria governante. Ele se vira para Dex e com um olhar divertido agradece. Você me deu um poder fascinante. Eu usei só um pouquinho da sua plausibilidade e veja só o resultado. O demônio diz que esse poder de Dex é muito interessante. O desespero se espalha. Segurem a barreira! Se ela cair, estaremos perdidos! Enquanto ele grita, o sistema emite um aviso que faz o sangue de todos gelar. A escuridão esquecida começou a fermentar. A missão anterior, que ordenava a caça do matador de iniciantes, desaparece. E no lugar dela, uma nova missão surge. Todos os jogadores devem se unir para derrotar a Rainha Slime e proteger a cidade dos iniciantes. Se eles falharem, a cidade será destruída permanentemente. O medo se espalha entre os caçadores. Eles olham para a criatura colossal à sua frente, tornando claro que dessa vez os humanos não são os caçadores. Eles são a presa. No alto da montanha, o demônio questiona o Dex sobre o que eles irão fazer a partir de agora. Em seguida, menciona que se o Dex destruir o cristal do guardião, tudo aquilo vai chegar ao fim. O Dex percebe que o demônio só tá tentando influenciar ele e responde que apenas irá observar. O demônio acaba interpretando isso como uma intenção de Dex de esmagar completamente a esperança dos caçadores e se diverte com a ideia, afirmando que os dias do lado dele prometem ser bem interessantes. Enquanto isso, o Dex percebe que os seus pontos de plausibilidade estão pipocando agora. E ele sabe que tem uma grande decisão a ser tomada. Qual lado ele vai ajudar? Os humanos ou os monstros? No campo de batalha, a Rainha Slime continua a rugir, revelando a sua habilidade Rugido do Líder. Ela possui consciência compartilhada, regeneração rápida e um ódio absoluto por humanos. 3 dias se passaram desde o início do ataque dos slime. Durante esse tempo, os usuários estavam sendo esmagados sem chance de reação. Os jogadores coreanos, conhecidos por nunca desistirem, começam a se reorganizar. Os usuários de nível alto, ao ouvirem sobre o que estava acontecendo, entram na luta, provocando uma reviravolta gigantesca. Os caçadores, que eliminavam mais de 1000 slimes, recebiam a conquista de Matador de Slimes, que concedia um aumento de 30% na defesa contra os slime e 40% a mais de ataque. Com cada vez mais jogadores conquistando esses títulos, os slimes começaram a perder força e a esperança dos usuários cresceu. No topo da montanha, Dex continua a observar tudo com um incômodo visível. Os seus pontos de plausibilidade já ultrapassaram
passaram os 32.000. E o demônio, vendo os números absurdos, faz um comentário sarcástico afirmando que não existe ninguém mais diabólico do que o Dex. Ele parece surpreso com a quantidade de pontos acumulados, mas o demônio volta a pressioná-lo, destacando que se Dex não agir, os humanos vão vencer. Dex esboça um sorriso perverso. Em seguida, ele afirma que as coisas estão ficando realmente divertidas. Ele já fez a sua escolha. Ele vai ficar do lado dos slimes. Foram dados 7 dias para o ataque dos slimes. E o lugar que antes era chamado de Vila dos Iniciantes, agora mais se assemelha a um campo de batalha. Porém, o fim já estava cada vez mais próximo. O clima ficou calmo, o céu ensolarado e os guerreiros poderosos estavam espalhados ao redor da vila. Um deles cerrava o punho e com um sorriso dizia que a vitória era certa e garantida. No entanto, o céu azul de repente fica vermelho. O choque tomou conta de todos. No alto, Dex aparece sorrindo, montado diante da rainha Slime. Um dos soldados tentou acalmar os guerreiros, afirmando que a cor do céu não significava nada. Mas antes que eles pudessem reagir, a rainha Slime mostra sua postura avassaladora. O choque espantava o rosto de todos os caçadores. O sistema alerta que o boss Slime surgiu. Todos ficam paralisados ao ver a rainha avançando. Faltam apenas 9 minutos para o fim da missão, mas agora a batalha havia recomeçado. Os golpes da rainha, além de devastadores, espalhavam pequenos slimes pelo campo, transformando tudo em um verdadeiro inferno. O pânico se instaurou novamente. Muitos começaram a fugir e o medo era visível. Em meio ao caos, um jogador tentou reorganizar a formação, mas antes que ele pudesse dar qualquer ordem, foi esmagado pela palma da rainha Slime. De repente, uma rajada de energia atingiu a rainha. Um guerreiro de olhar severo, acompanhado de 2 colegas, surge. Ele analisou toda a situação e traçou um plano. Ele sabe que não é necessário derrotar a rainha. Ele diz que só precisa ficar enrolando esse boss e que o verdadeiro objetivo é proteger a pedra guardiã no centro da praça do vilarejo. Os caçadores hesitam por um momento, mas ao ouvirem a estratégia concordam. A reputação dos coreanos está em jogo. O grito da multidão ecoou pelo campo de batalha. Uma nova esperança surgiu. Os guerreiros de longo alcance começam a traçar uma estratégia chamada de onda humana, disparando ataques coordenados o tempo todo. E dessa forma eles conseguiram enrolar a rainha Slime por um grande período de tempo. Faltava-se apenas 10 segundos para o fim da missão. Agora é tudo ou nada. A rainha Slime contra um exército de jogadores. Cada golpe dela aniquilava centenas. Faltando apenas 6 segundos, o líder dos caçadores conseguiu chamar a atenção da rainha. Ele concentrou uma imensa quantidade de energia em sua espada e avançou com tudo. O seu alvo era a cabeça da rainha Slime. Porém, ao se aproximar, um escudo invisível o impediu de acertá-la, lançando ele para longe. Ele sorriu. Ele está convencido que não há mais tempo e que a vitória dele é garantida. Sentado ao lado do cristal, o líder dos caçadores está sorrindo, acreditando ter conquistado uma vitória gloriosa. Mas então, o cristal se racha no último segundo. O vilarejo começa a ser destruído. O responsável não era um monstro, e sim Dex. Ele estava ali, de pé, com sua espada cravada nele. Com um olhar firme e direto, ele apenas diz que a sua mão escorregou. O líder dos caçadores fica em choque, e antes que ele pudesse falar qualquer coisa, Dex o finalizou. Nenhum ponto de plausibilidade foi concedido. Aquele homem não era um iniciante. 2 caçadores se aproximaram da praça e, observando de longe, eles veem o cenário devastado por chamas. Eles veem um homem de capuz e espada no pódio do cristal destruído. Não foi um monstro que arruinou tudo, foi um usuário. Sim, o cristal foi quebrado. Todos que testemunharam essa cena ficaram indignados. A raiva toma conta do vilarejo e um mar de xingamentos explode contra o Dex. Mandaram ele ir para casa do baralho e chamaram ele de fela da fruta várias vezes.
A multidão não hesita, eles avançam contra o Dex, determinados a no mínimo descobrir o seu nick. Mas ele apenas sorri debochado, como se tudo estivesse acontecendo exatamente como ele queria. Com um olhar despreocupado, ele fala que agora não é hora para isso. E então o terror se espalha. O vilarejo dos iniciantes começa a ser destruído. A rainha Slime explode e a sua gosma espalhada pelo chão começa a se mexer. O movimento inesperado faz os jogadores recuarem, mas não há tempo para questionar. Os líquidos verdes dos slime começaram a flutuar, se unindo como se eles tivessem vontade própria. Um estrondo corta o céu, relâmpagos iluminam a cena. Slimes enormes e em uma quantidade absurda aparecem. O sistema emite um aviso. Os slimes começaram a prosperar no antigo território dos humanos. O vilarejo dos iniciantes foi tomado. E no centro disso tudo surge a governante em uma nova forma. O demônio que tá olhando, mano, olha lá. Ele não gostou, ele amou essa nova forma dela. Olha isso. Todos os caçadores na região receberam uma notificação urgente. Eles não estão mais em uma zona segura. A área agora é a área de caça dos slime. E o nível recomendado para sobreviver ali é de 80. Ou seja, os caçadores viraram a caça. O Dex observa tudo, satisfeito, com um sorrisinho malicioso ele diz: "Isso é o que significa queimar a largada?" A apresentadora Mika da TVG surge na tela com um tom profissional, relatando a crescente popularidade do primeiro jogo de realidade virtual. Mas o que realmente chama atenção é a notícia inesperada de que o vilarejo dos iniciantes virou uma dungeon. O Dex, que estava largado, roncando e até babando, acorda e escuta a Mika afirmar que esse evento é extremamente raro, mesmo para alguém com mais de 20 anos de experiência como repórter de games. Curioso, ele dá uma olhada nas redes sociais e o caos está instaurado. Jogadores desesperados compartilham suas frustrações e alguns começaram a especular sobre a origem do desastre. E então surge um nome: o assassino de iniciantes. O Dex parece não se incomodar. Afinal de contas, ele apenas seguiu o que o jogo pediu, não é? Olhando para trás, sua trajetória parece absurda. Ele conquistou o título do Bardo do Anarquista, ele se tornou o familiar de um demônio e ainda tem aquela figura misteriosa que incentivou ele a espalhar o caos, lembra? O Dex se pergunta se ele realmente fez algo de errado. Mas pensando bem, no final dos casos, o máximo que pode acontecer com ele é ele ser banido, não é mesmo? Ele deixa essa preocupação para depois. No momento, ele precisa focar no presente, pois fora do jogo, o Dex encara sua nova realidade, o primeiro dia na faculdade de engenharia da computação. Ele mesmo admite que a faculdade não é nada de outro mundo, mas quer aproveitar a experiência de viver no campus. Ao entrar na sala, algo chama sua atenção. Um nerdola sentado perto dele assiste um vídeo no celular, um vídeo que já ultrapassou 2 milhões de visualizações. O problema é que no vídeo a gente pode ver o Dex, mano. E pra piorar, ele ficou encarando a tela tão descaradamente que o nerd se vira e pergunta: "Você também tá interessado nesse vídeo?" O Dex se ajeita rapidamente e disfarça. Ele pede desculpa e diz que só se distraiu porque o vídeo parece bem interessante. O garoto, que se apresenta como Jin, diz que o destino fez eles sentarem lado a lado. Lá ele, que papinho é esse, mano? O Jin começa a falar sobre o jogo e como a situação saiu do controle. E de repente ele muda de tom e pergunta com uma expressão séria: "Você já ouviu falar do assassino de iniciantes?" O Dex engole seco. Do jeito que o Jin fala, até parece que ele sabe que o Dex é o assassino de iniciantes. Ele fica pensando que esse cara provavelmente descobriu. Antes que ele possa reagir, o Jin, com um olhar convencido, fala que o Dex é um cara de sorte. E ele diz ter informações privilegiadas. E ele vai contar tudo pro Dex. O Jin afirma que o incidente no vilarejo realmente aconteceu por causa do assassino de iniciantes. O Dex finge dúvida e pergunta se uma única pessoa teria mesmo poder para fazer isso.
Ele sabe que precisa dar um jeito de esconder a sua identidade a qualquer custo. Esse moleque parece esperto. O Dex pensa isso com essa expressão absurda. O Jim fica confuso e fica perguntando se ele falou algo de errado. Nesse momento, o orientador entra na sala. Ele se apresenta como responsável pelo departamento de engenharia da computação e faz um anúncio inesperado avisando que o mundo digital está passando por uma revolução. A nossa área não pode ficar para trás. Por isso, a partir desse ano, o curso será reconstruído e terá um novo nome: Engenharia da Realidade Virtual. O clima na sala muda instantaneamente. No horário de almoço, o Jim ainda parece empolgado com a mudança. Enquanto isso, o Dex está apenas se perguntando por que diabos ele está almoçando com esse cara. O Nerdola animado recomenda que o Dex jogue Arcadia, mas ele, completamente nervoso, começa a inventar umas desculpinhas, dizendo que não tem dinheiro para uma cápsula e que não é muito bom com jogos. E tentando mudar de assunto, ele pergunta se o Jim por acaso joga Arcadia. O moleque quase pula da cadeira. Ele fala que é óbvio e que o nível dele é bem alto e que se o Dex precisar de uma ajudinha quando começar, ele vai ajudar. Dex percebeu que esse cara é um verdadeiro fanático por Arcadia e no fundo parece ser uma boa pessoa. De volta ao jogo, o Rei Demônio parece estar furioso por ter sido deixado esperando por tanto tempo. Dex explica que passou dias sem dormir devido ao ataque dos slimes e que precisava de um bom descanso antes de retornar. O demônio impaciente declara que o Dex é um fraco e reforça o seu desgosto por fazer acordo com humanos. Mas de repente, um barulho ecoa pelo ambiente. Algo está se aproximando rapidamente e antes que ele possa reagir, a rainha slime surge e o agarra, junto dos seus pequenos slimezinhos, esmagando o Dex completamente. O Rei Demônio também foi pego por um slime e começa a berrar tentando se livrar da criatura pegajosa. Esse cara aí que é o temível Rei Demônio. Diante de Dex, a rainha slime expressa seu profundo agradecimento. O sistema imediatamente avisa que o Dex será para sempre reconhecido como o salvador da raça slime. Ele tenta minimizar a importância do feito, mas o sistema não deixa passar e o concede a ele um título de salvador dos slimes. E como recompensa, uma coroa dourada surge em sua cabeça, simbolizando sua nova posição. Observando seus ganhos, ele percebe que recebeu melhorias significativas em defesa física, inteligência e, acima de tudo, o reconhecimento dos slimes. O Rei Demônio, visivelmente incomodado, chama o Dex e pergunta se ele não quer sair daquela área. Ele diz que tá prestes a vomitar de tanto ver essas coisas roxas. O Dex ri e concorda, se despedindo da rainha slime antes de seguir pro seu próximo destino. Mano, eu fiquei triste que a rainha slime não fala. Ela só solta esses sons estranhos. Eu pensei que ia rolar um romance e tal. Não gostei, mano, não gostei. Devido ao incidente com os slimes, os jogadores precisaram procurar um novo vilarejo. E mais rápido do que o esperado, se organizaram. Baroto Mikau é um vilarejo recomendado para iniciantes agora, onde os monstros não são tão fortes e os itens à venda são bons. E logo, todos estavam indo para Mikau. O Dex chega na cidade. Um NPC pergunta se Dex também veio do vilarejo dos iniciantes. Ele fica surpreso, pois os boatos se espalharam até mesmo entre os NPCs. Ele explica que Edelin virou o habitat dos slime e que o nível mínimo da área agora é 85. O guarda diz que agora entende porque todos estão se reunindo em Mikau. O Dex agradece ao NPC pela permissão para entrar, mas o demônio parece estar observando algo. O Dex pergunta o que ele está procurando e o demônio diz que aquele lugar é muito familiar, embora ele pense que talvez ele esteja se confundindo. Logo depois, ele pergunta ao Dex por que ele fica chamando ele de Tan, se ele tem um grande nome, dizendo que ele é o Rei Demônio Satã. O Dex responde que se chamasse de Satã chamaria muita atenção, então prefere chamá-lo de Tan. O demônio, com um sorriso, diz que ele teve uma boa ideia e então pergunta
sobre a plausibilidade de Dex, pois ao ver os seus pontos, o demônio percebe que ele já possui mais de 33 mil pontos, e se for somar com os pontos que ele já usou, já se passam de mais 40 mil mortes. O Tan parece gostar disso e pede um pouquinho, mas o Dex recusa na hora. Ele fica emburradinho e diz que pode oferecer qualquer item em troca, afirmando que com a venda de um único item desses, ele nunca mais precisaria se preocupar com dinheiro. O nosso prota responde que quando precisar de algo, ele pedirá diretamente, e que até lá, o Tan deve apenas aguardar. Dex começa a refletir sobre a proposta e conclui que, embora os itens oferecidos por Tan sejam interessantes, a plausibilidade pode ser mais valiosa. Então ele deve ser cauteloso com esse poder até saber usá-lo melhor. Mano, é certeza que no futuro esse demônio vai aprontar alguma coisa, ele tá muito esquisito. Caminhando por Mikau, Dex observa que o lugar está bem movimentado, com vários jogadores trocando minérios e comprando itens. O Tan pergunta o que o Dex vai fazer, e ele responde que precisa conhecer o lugar para saber os itens que tem à disposição e talvez encontrar uma missão interessante. Não muito longe dali, podemos ouvir dois mineradores conversando. Um deles está triste porque o senhor do território pediu que aumentassem a produção de minérios. Eles parecem cansados e lamentam que, se não aumentarem a produção, provavelmente serão punidos por isso. O Dex, que estava ouvindo a conversa, começa a rir, achando aquilo bem interessante. O Tan, curioso, fica se perguntando o que ele tá aprontando, que risadinha assanhada é essa? O Dex vai até as pessoas e diz que pode ajudar a resolver o problema delas. Elas ficam animadas e pedem a sua ajuda. O sistema então avisa sobre uma nova missão. Ele deve obter 20 minérios de ferro para ajudar os mineradores. O demônio diz que essa missão é muito idiota e que, por ser tão repetitiva, ninguém quer fazer. O Dex pede para que o Tan dê uma olhada ao seu redor. A gente pode ver que tem muitos ferreiros vendendo, construindo e reparando armas. Ou seja, a demanda por ferreiros está muito alta devido à grande quantidade de jogadores na região. E muitos jogadores estão recusando as missões de juntar ferro por serem chatas e repetitivas. E uma coisa é clara, se tem muito mais pessoas querendo ferro, mas o fornecimento continua o mesmo, você sabe o que acontece? O demônio parece não estar entendendo, mas o Dex deixa claro que o seu objetivo agora é ganhar dinheiro. Enquanto isso, podemos ver a senhora do território percebendo o aumento enorme do preço do bronze e do ferro. Ela está preocupada que isso afete a margem dos lucros dos ferreiros e diz que as coisas irão ficar feias se nada for feito. No Monte Fian, nas áreas profundas da mina, o Dex comenta que provavelmente não tem ninguém ali, pois eles estão muito fundo. Então ele pede ajuda para Tan para usar a sua plausibilidade. O demônio não gosta muito da ideia de usar um poder tão absurdo em uma coisa tão besta, mas ainda assim utiliza um feitiço que invoca uma destruidora de cavernas. O Dex fica muito empolgado. Agora a grana vai vir igual mato, tá, papai? A economia de Arcádia não é muito diferente da realidade. Oferta e demanda, produção e consumo. Os recursos e especiarias são produzidos em áreas distintas, e a demanda por eles muda dependendo das situações e estações. Por exemplo, no inverno, todo mundo quer couro e lã para fazer aquela skin top, né? Mas a demanda mais popular no momento é os minérios de ferro. Todo mundo tá querendo produzir aquela arma top apelona. Aquele garoto ali tá reclamando que tá muito difícil conseguir minérios de ferro. E a esquisita responde que muitas pessoas quiseram se tornar ferreiros. E por isso, tá cada dia mais difícil e caro conseguir eles. O preço médio dos minérios e do ferro era 10. Mas com a escassez, o valor atual gira em torno de 17. Mesmo que alguém use ferro para fabricar armas, é bem provável que o lucro seja baixo. O Nerdola se aproxima dos esquisitos e pergunta por que eles mesmos não mineram os ferros. Mas a dupla responde com total insatisfação sobre a chatice das viagens de 2 horas entre a mina e a cidade, além da dificuldade da extração do minério, ou seja, é melhor deixar para outra pessoa fazer isso. Segundo eles, minerar pessoalmente não é uma estratégia
estratégia válida para lucros. Enquanto isso, o Dex tá na mina, extraindo ferro mais fácil do que cortar manteiga. Também com uma arma pelona dessa, as suas habilidades de mineração e estamina estão subindo. E ele fica se perguntando se essa quantidade já é o suficiente para cobrir os custos de usar a plausibilidade. O Tan aparece dizendo que procurou por Dex por toda parte e afirma que teve uma ideia brilhante. O demônio revela que possui um item perfeito para trocar pelo restante da sua plausibilidade. Um amuleto com o poder de detectar inimigos invisíveis e criar uma amizade com espíritos das trevas. O Dex responde que não precisa disso e que é um item tão apelão que faria o jogo perder a graça logo de cara. E além disso, se ele vendesse um item como esses, todos saberiam quem ele é. O demônio percebe a besteira que ofereceu e muda de assunto. O Dex pergunta por onde o demônio esteve, já que faz muito tempo que ele sumiu. Com uma cara de quem aprontou alguma coisa, ele responde que só vai contar depois de achar aquilo. Esse monstrinho tá aprontando alguma coisa, mano. Tá muito estranho. Esse demônio tá muito estranho. O Tan percebe que a mineração rendeu bem e comenta que sozinho o Dex já tem mais minérios que a cidade inteira. Dex revela sua intenção de minerar essa quantidade todos os dias. E assim que vender, ele ganhará muitos pontos de simpatia com os mineradores. E quando isso acontecer, o interesse da Boronesa vai se voltar para o Dex. Não muito longe dali, a Boronesa tá cheia de cartas de ferreiros e mineradores reclamando da dificuldade de encontrar ferro e como os negócios estão indo mal. Ela tá bastante insatisfeita com a situação atual da sua cidade. Um dos velhotes explica que a chegada de muitos jogadores querendo se tornar ferreiros causou a escassez, e o loirinho oxigenado comenta que os ferreiros novatos estão mais atrapalhando do que ajudando, produzindo itens de baixíssima qualidade. A Boronesa aponta que o maior problema é que a quantidade de ferreiros aumentou, enquanto a de mineradores continua a mesma. Ela parece estar à beira de um colapso de estresse. De repente, um dos seus subordinados aparece gritando que tem um problema dos grandes. Alguém está vendendo uma quantidade absurda de minérios de ferro de boa qualidade. E não só isso, também há cristais mágicos e ouro. A Boronesa fica muito assustada com o que tá vendo. Enquanto isso, o Dex conta os seus lucros, com o acúmulo de muitas moedas de ouro e prata. Ele faz a conversão para moeda do mundo real e chega a uma média de 512 mil wons. E se ele continuar nesse ritmo, conseguirá alcançar 5 milhões rapidinho. Mas o Dex ainda acredita que ele pode fazer mais do que isso. Mas seus pensamentos são interrompidos. A Boronesa em pessoa expressa interesse nele. Ela se apresenta, seu nome é Mikau, assim como da cidade. E então pergunta se ele quer tomar um chá com ela. Na mansão da Boronesa, o Dex e a sua anfitriã estavam frente a frente tomando um chazinho. O aroma suave preenchia o ambiente. E ele faz um elogio à bebida. Ela responde que o chá é uma das especialidades da cidade. Mas de repente sua expressão muda drasticamente. O olhar tranquilo deu lugar a uma feição séria e fechada. Sem rodeios, ela questionou quanto tempo ele havia levado para conseguir todos aqueles minérios. O Dex menciona que minerou por 3 dias. A reação dela foi imediata e explosiva. Incrédula, ela tenta entender como aquilo era possível em um período tão curto. A Boronesa pergunta se outros mineradores poderiam extrair minérios na mesma velocidade que ele. Dex responde que não. Tanto sugeriu que se ela reunisse uma grande quantidade de mineradores, talvez fosse possível atingir um resultado semelhante. A Boronesa, agora com um olhar mais cabisbaixo, reconheceu que essa não é uma tarefa fácil. Reunir tantas pessoas dispostas a esse tipo de trabalho é um desafio por si só. Sem escolha, ela pede a ajuda de Dex. O sistema rapidamente notifica sobre uma nova missão. O objetivo é claro: extrair 100 mil minérios diariamente. Ao ver a notificação, um sentimento de
satisfação surgiu. Ele aceita a missão sem hesitar, prometendo que vai ajudar. No entanto, sozinho no seu quarto, a realidade da situação se tornou evidente. A missão da Baronesa não é nada simples, e para atingir essa meta, ele precisará da ajuda de outros jogadores. O problema é que a maioria deles não tem a mínima intenção de se envolver com trabalho braçal. Imagina só, mano, tu tá dentro de um jogo louco pra se divertir e vai começar a trabalhar dentro do jogo? Eu não, que chatice. Eu vou me divertir, trabalhar jamais. O Dex sorri diante desse desafio. Se ninguém quer minerar, ele vai ter que mudar a mentalidade dos jogadores. E para isso, ele tomou uma decisão inesperada. Ele cria um canal no YouTube com o nome de A Vida de um Destruidor. Em uma escola do ensino fundamental em Seul, dois garotos conversam num intervalo. Um deles, animado, tenta convencer o amigo a jogar Arcadia. No entanto, o garoto parece completamente desmotivado. Sem esconder a sua frustração, ele começa a reclamar do jogo, dizendo que desde o início tudo parece injusto. Assim que ele criou seu personagem, ele foi morto por um jogador assassino. E quando ele finalmente conseguiu voltar, precisou fugir dos slime que eram absurdamente fortes. E agora, em um novo vilarejo chamado Mikau, ele teve que escolher entre 3 empregos disponíveis e acabou se tornando um mercador. Parecia uma boa escolha no início, mas logo ele percebeu que as suas habilidades eram inúteis para combate. Ele não tem ataques eficientes e sequer consegue caçar. O amigo ouviu tudo com um sorriso confiante e garantiu que tinha a solução perfeita. Sem perder tempo, ele pegou o celular e mostrou um vídeo no YouTube pro garoto. Nele, um jogador exibia sua rotina diária extraindo minérios de ferro. No vídeo, o minerador revela o quanto ele tinha lucrado em um único dia. Os números eram impressionantes e o garoto, que antes estava desmotivado, arregalou os olhos, incrédulo com a quantidade absurda de dinheiro que aquele jogador havia conseguido. Não sei vocês, mas esse papinho aí tá parecendo daqueles guru vendedor de curso, hein? O minerador explica que para obter lucros cada vez maiores é necessário aumentar o nível de mineração aos poucos. Além disso, tem uma chance de encontrar itens raros como cristais mágicos e até diamantes. A ideia de ter algo tão valioso escondido no subsolo deixou o garoto fascinado. Ele começou a pensar que pouquíssimas pessoas sabiam desse segredo e que a maioria não investia em mineração. No entanto, o vídeo pula a parte onde o jogador realmente minerava. Ele afirma que aquela etapa é repetitiva e entediante, então não valia a pena mostrar. O que importava era o lucro no final do dia, o que era sempre alto. Os olhos do garoto brilhavam pela primeira vez. A partir de agora, ele vai minerar e mudar o seu destino dentro do jogo. O canal de gameplay já contava com mais de 150 mil inscritos, mas a maioria das informações apresentadas nos vídeos eram mentiras. A eficiência absurda da mineração mostrada na gravação só era possível graças a um item extremamente apelão que o Dex possuía, mas esse detalhe foi completamente omitido do vídeo. Nos comentários, os jogadores de todos os níveis agradeciam as dicas, entusiasmados com a ideia de ficarem ricos com a vida de minerador. O impacto foi imediato dentro de Arcadia. De repente, um grande número de usuários passou a se reunir. Os caras caíram no golpe de vendedor de curso. Que isso? A Baronesa ria sem parar, impressionada com o que Dex havia feito. Os aventureiros que antes sequer olhavam para as minas, agora estão disputando para poder minerar. Para ele, tudo era questão de estimular o desejo humano. Ele afirma que as pessoas fazem qualquer coisa por dinheiro. A Baronesa não entende completamente a sua lógica, mas o Dex não perde tempo e diz para ela não se dar por satisfeita ainda. Tem alguns ajustes para serem feitos. Ele sugere que ela reduza o salário dos mineradores, mas que em troca ela ofereça a eles uma participação no lucro dos minérios extraídos. Com isso, os preguiçosos que fingem trabalhar vão embora por conta própria e os verdadeiros trabalhadores teriam ainda mais motivação. A Baronesa abriu um grande sorriso, empolgada com a ideia. Tocando
no ombro de Dex, pergunta se ele gostaria de se tornar ministro das finanças dela, mas o Dex recusa, explicando que ele ainda não terminou a sua aventura. Ela pede desculpa, deixando claro que por mais que entenda o valor da sua estratégia, ele ainda é um aventureiro. A patroa, no entanto, insistiu em oferecer uma recompensa pela ajuda. Ele, que já estava esperando por esse momento, abre um sorriso confiante. Ele entrega a ela um papel contendo uma proposta de negócios. Quando a baronesa abriu o documento e começou a ler, o seu rosto mudou. O plano detalhava algo muito simples, mas bem ambicioso. Uma única pessoa tem um limite de ganhos, e para superar esse limite, é necessário governar os outros. Com um sorriso maldoso, ele finaliza a proposta, deixando claro que se ela aceitar repassar 10% dos lucros totais para ele, ele entregaria a ela toda a autoridade comercial. Mano, o Dex é muito esperto, ele não só quer ganhar dinheiro sem trabalhar, ele quer ganhar dinheiro nas escondidas, sem ninguém saber. Há milhares de anos, a grande guerra sacrodemoníaca entre anjos e demônios tomou conta do céu escuro, raios cortando o campo na batalha. Em meio a todo esse caos, um arcanjo desferia um golpe contra o Lorde Demônio, ferindo-o gravemente. Com os dentes cerrados, ele reconhecia a lança Mansperhauen. A guerreira afirmava que lutaria em nome do arcanjo Miguel. O Tan desperta do seu sonho, perturbado pelo pesadelo que ele acaba de ter. Enquanto isso, o Dex caminha pelo vilarejo, observando muitos jogadores desesperados por picaretas e parceiros para minerar. O Tan questiona o Dex sobre suas negociações com a baronesa. Com um sorriso maléfico, o Dex menciona um ditado que diz: "Você pode entrar quando quiser, mas não pode sair quando lhe convém." Acho que ele tá se vingando porque o Tan não quis dizer por onde ele andou mais cedo, lembra? Ele explica que a mineração não é tão simples quanto parece nos vídeos, e que a sua eficiência só é alta devido à sua arma, a destruidora de cavernas. Sem ela, minerar é um trabalho árduo e pouco produtivo, mas em vez de minerar, existe outra forma de lucrar nas minas. O Tan, perplexo, escuta atentamente. O Dex começa a revelar o seu plano. Ele pretende vender o direito de entrada na mina. Aqueles que não têm dinheiro no momento podem pagar depois. Sabendo que todos logo perceberão que minerar não vale a pena, ele cobra um valor absurdo logo de início, exigindo uma moeda de ouro. O Tan fica assustado e diz que não acredita que as pessoas sejam tão burras para pagar isso. Mas Dex esclarece que, devido às informações vazadas por ele, todos estão obcecados pela promessa de lucro rápido e fácil. Assustado com a frieza desse moleque, o demônio reconhece que esse cara é uma pessoa diabólica. Ele é capaz de enganar e ridicularizar os humanos sem nenhum remorso. Diante de tanta esperteza, ele o reconhece como um mestre perfeito para si. Agora, com um tom mais sério, o Tan chama o Dex e diz que sabe de um lugar que ele adoraria que o mestre conhecesse. A surpresa é evidente, assim como a dúvida, mas o Tan garante que ele não vai se arrepender. Chegando lá, um grande portão escuro se ergue diante deles. O demônio diz que procurou esse lugar feito maluco já faz uns dias. Nosso prota, observando, comenta que aquele lugar parece estar abandonado há muito tempo, mas parando para pensar, não tem nenhuma ferrugem, o que provavelmente é coisa de alguma magia. O Tan pede pro Dex abrir, mas ele fica assustado, como se não soubesse como fazer isso. Hesitante, ele coloca as mãos sobre o portão e o sistema logo avisa que ele não cumpre os requerimentos para desfazer o selo. E além disso, ele tem a opção de revelar a localização do portão para a baronesa, mas ele perderá a recompensa especial que aquele lugar possui. O Dex afirma que não tem como abrir por causa de um selo poderoso. O Tan fica muito irritado
limitado e o chama de imbecil. Ele tenta se explicar dizendo que não tem nenhuma habilidade para isso e que apesar do lugar parecer interessante, se ele não puder abrir é inútil. O demônio tá mais irritado do que nunca e pergunta pro nosso protagonista se ele não conhece o próprio poder. Ele tá irritado e fica se perguntando quem daria um poder desses para um humano. Com um tom sério, ele encara o seu mestre e exige saber o quanto ele entende sobre o poder que possui. O Dex, meio lerdão, pergunta se o Tan está falando da plausibilidade. Tá me tirando, né? Tu não tem nenhum outro poder, cara. O Tan explica que o poder que o Dex possui tem a capacidade de fazer o que ele quiser com qualquer coisa. É um poder feito para equilibrar o mundo, controlando todas as coisas criadas ou até elementos naturais. É uma habilidade muito próxima de um deus. Com um tom sério, ele pergunta se o Dex agora tem noção do que pode fazer. Com uma cara meia de sonso, o Dex responde que não entendeu nada. Puto da vida, o demônio grita que ele pode fazer tudo, qualquer coisa, absolutamente tudo. Tu é um semideus, ô sua mula! O Dex então entende que esse poder que ele possui é basicamente necessário para que existências transcendentais como anjos e demônios possam agir. O Tan revela que esse poder normalmente é acumulado pouco a pouco e mesmo assim demora muito para conseguir uma quantidade bem pequena. A quantidade que Dex possui é absurda e levaria muitos anos para conseguir acumular tanto. Ele começa a pensar e agora entende por que o Tan deseja tanto a plausibilidade. O Tan diz que aquelas galinhas, quer dizer, os anjos, colocaram um selo no portão para segurar as outras pessoas, mas que pro Dex aquele selo é inútil. O demônio diz isso com um sorrisão maligno no rosto. Diante do portão, com uma melhor noção de suas habilidades, o Tan afirma que o nosso prota só precisa ter a vontade de abrir. E ao colocar a mão novamente na porta, e o grande selo reage à sua presença. O sistema avisa que serão usados 15.000 pontos de plausibilidade para isso. Ele fica assustado por ter que gastar tantos pontos em uma única porta, mas ele não hesita, ele quer abrir. O selo é desfeito. O sistema anuncia que ele encontrou o altar celestial. O Tan com um sorriso debochado fala que esse é o covil das galinhas. O Mão-A volta a nos explicar sobre a Grande Guerra Sacrodemoníaca, um massacre que reduziu cidades e cobriu o continente com rios de sangue, e os gritos de agonia ecoaram por eras. O caos foi tão absurdo que se não fosse pela árvore do mundo, nem mesmo as cinzas dos mortos teriam restado nas Terras Médias. 1000 anos se passaram desde aquele inferno, mas o terror nunca desapareceu, e muitos ainda rezam para que essa carnificina jamais retorne. Mano, parando pra pensar bem, uma nova guerra seria perfeita pro Dex. Ele ganharia uma quantidade absurda de plausibilidade, porque iria morrer muita gente, obviamente é uma guerra, né? Dentro da empresa Arcadia, o ambiente é caótico. O gerente recebe um alerta sobre um erro crítico. O lançamento da quest de rank místico do Dex foi corrompida. Essa é uma situação de emergência absoluta. E os funcionários, já exaustos de lidar com problemas constantes, agora encaram mais um desastre iminente. Aparentemente muito cansado, o gerente informa que há exatos 32 minutos a quest foi corrompida. Todos observam o relatório, analisando os detalhes da crise. O chefe murmura que ele nem sabia que o Monte Fian era território dos anjos. É então que o cara de óculos, que sempre solta as informações bombásticas, ele revela um segredo enterrado há muito tempo. Ele cita que no passado, o Monte Fian era chamado de Entrada do Céu, e foi ali que os primeiros anjos desceram até o continente de Arcádia. Os minérios ao redor formavam uma barreira para esconder a descida deles. Em outras palavras, esse lugar é uma terra sagrada oculta. O chefe, absorvendo o peso da revelação, pergunta qual que é o nome da quest de rank místico que foi corrompida. O gerente começa a enrolar, ele fica meio hesitante antes de soltar a bomba. É a quest da Segunda Grande Guerra Sacrodemoníaca. O tablet escorrega das
as mãos do chefe e cai sobre a mesa. Seu rosto se contorce em choque e terror, como se a pior possibilidade tivesse acabado de se tornar realidade. Ele fica paralisado e sem reação. De volta ao Templo dos Anjos, Dex está surpreso com o que vê, enquanto Tan, extremamente feliz, diz que havia dito que voltaria para encontrar aquelas galinhas. Ele tá muito animadão e pede pro que o Dex se aproxime. Juntos, eles chegam a uma grande caixa e o Prota pergunta se o tesouro tá ali dentro. Sem perder tempo, ele manda ele abrir logo. Ao tentar tocar na caixa, o sistema avisa que há um selo de uma língua antiga e que uma grande energia sagrada está cobrindo a área. Surpreso, Dex pergunta se realmente deveria abrir aquilo. Ele imagina que a Boronesa poderá dar alguma recompensa se ele reportar a localização, mas ele logo pensa que aquela mulher jamais teria uma recompensa melhor do que a que tem dentro daquele caixão. O Tan, vendo a decisão, tá felizão e diz que esse é o mestre dele de verdade. É essa a face do mestre dele que ele gosta. 10 minutos de pura frustração. Os dois estavam tentando abrir a caixa, mas nem sequer conseguiram mover a tampa. O Tan, irritado, reclamou que se ele tivesse com seu corpo original, aquilo seria fácil. Ele não consegue acreditar que estava no chão por causa de uma pedra pesada. Não havia mais barreira ou selo, apenas o peso da pedra. Curioso, o Dex pergunta se realmente tem um tesouro ali dentro. O demônio, já irritado, diz que ele não ficaria perdendo tempo ali se não tivesse nada. Colocando seu óculos, ele declara que não tem escolha. Ele equipa a sua destruidora de cavernas. O Tan tá surpreso com a escolha, mas o Dex vai logo dizendo que destruir é a resposta certa em momentos assim. Com um golpe, ele enfia a broca na caixa e logo ela começa a se quebrar. O demônio, observando, pensa surpreso sobre como os humanos são mais imprevisíveis do que os demônios. O sistema então notifica que uma conquista extraordinária foi desbloqueada. Nosso Prota parece estar feliz por tudo ter dado certo, mas logo se assusta ao descobrir que o tesouro é na verdade o cadáver de um ser celestial. Ele diz que o Tan deveria ter avisado sobre isso. Sem entender a preocupação, ele responde que não imaginava que algo assim importaria. Ele parece hesitante olhando pro cadáver, mas o Tan, empolgado, diz que o Dex deve pegar o colar. Ele tá certo que aquele colar é algo preparado pelos anjos pro futuro e que nas mãos do seu mestre isso vai ser perfeito para arruinar o plano daquelas galinhas. O sistema então notifica que o glorioso medalhão celestial foi obtido, mas a energia sagrada começa a reagir ao Dex. Uma forte rajada de energia se espalha no ambiente. O Tan, preocupado, pergunta o que está acontecendo. O Dex começa a sentir que algo está fluindo dentro dele e de repente uma aura imensa se revelou, junto de uma espada imponente em sua frente. O sistema notifica que a habilidade do medalhão foi ativada. A classe secreta Profeta Santo foi concedida. No entanto, o sistema também alerta que havia uma incongruência com os poderes de Dex e que o item seria desativado temporariamente. Foi recomendado que ele entrasse em contato com o Centro de Serviços ao Consumidor. O tanque quase foi lançado para trás há pouco tempo, exibe uma expressão de desdém enquanto comenta que não esperava uma rajada tão forte de energia sagrada. Ele pergunta a seu mestre o que está acontecendo, e ao verificar as informações, fica claro que o sistema já estava ciente do incidente e tomaria medidas no futuro. O Dex chega à conclusão de que aquilo aconteceu por causa do seu trabalho, mas ele espera que isso seja resolvido em breve. Enquanto isso, no campo de mineração, um homem ordena um jovem minerador que pare. O garoto fica confuso, sem entender por que alguém está bloqueando a entrada. O homem informa
informa que para poder minerar ali, ele terá que pagar por isso. E o garoto menciona que no vídeo que ele viu, não mencionava esse custo. O homem explica que aquelas terras pertencem à Boronesa, e os jovens mineradores precisam contribuir de alguma forma para poder acessar os tesouros dela. O garoto pergunta quanto custa a entrada. Ele responde que o passe é válido por um mês e custa apenas 30 moedas de ouro, o que deixa o garoto completamente assustado. Ele tá em choque, pois pagar esse valor é impossível para alguém da sua idade. Ele já começa a chorar, pensando em desistir do seu sonho. Mas é aí que o homem, com um sorriso malicioso, sugere uma proposta. Ele diz que a Boronesa preparou uma ajuda para os novos mineradores, permitindo que o garoto compre a entrada agora e pague somente no futuro. O homem instrui o garoto a ir até o escritório de informações, onde uma linda waifu de cabelo de grama está esperando. O garoto fica entusiasmado, enquanto o homem sabe que conseguiu mais um escravo de mineração. No momento, há muitas pessoas tentando pagar o valor do passe. Eles querem pagar o passe para depois começar a ganhar dinheiro. A waifu tá surpresa com tantas pessoas se tornando escravas com falsas esperanças. Ela comenta que isso provavelmente não é ideia da Boronesa, mas sim de alguém bem perverso. E bota perverso nisso, eu não sei se o demônio é o Dex ou é o Tan. O sistema notifica que a missão com a Boronesa foi concluída, e o Tan pergunta o que seu mestre pretende fazer agora. Ele responde que só fará o que for necessário. Sem entender, o demônio pergunta o que ele quer dizer com isso. Ele explica que depois de danificar um cadáver, destruir um caixão sagrado e roubar um medalhão, ele se tornou um criminoso que merece ser tratado como um lixo humano. E se as pessoas descobrissem sobre isso, a situação ficaria ainda mais complicada para ele. Então é necessário manter esse lugar em segredo. Evocando novamente a destruidora de cavernas, ele anuncia que vai destruir todas as evidências. Em choque, o Tan pergunta se ele realmente vai fazer isso. O Dex não responde e apenas sorri. Ele destrói tudo, fazendo com que vários entulhos caiam sobre tudo e escondam as provas do que ele fez. Ele tá feliz que tudo tenha dado certo e acredita que ficará ainda melhor quando ele bloquear a entrada. O Lorde Demônio espantado comenta que tem muito a aprender com os humanos. Na mansão da Boronesa, ela exibe uma felicidade exuberante. Graças ao Dex, provavelmente ela não precisará se preocupar com a mineração até o ano que vem. Babando de empolgação, ela comenta que muitas pessoas assinaram o contrato de escravo, mesmo depois de ouvirem o valor absurdo do passe. O número de mineradores já ultrapassou os 9.000. Com um olhar ganancioso, a Boronesa revela que tá ficando com 30% das taxas de transações dos mineradores. E como os materiais provavelmente serão vendidos na cidade, ainda tem a taxa dos comerciantes. Enquanto isso, o Dex apenas menciona que seguiu algo que ele leu nos jornais sobre as empresas capitalistas. Murmurando para si mesma, a Boronesa diz que se conseguir mais alguns escravinhos, ela poderá até se tornar uma duquesa. A ganância bateu nessa mulher. Sem rodeios, o Dex pergunta sobre as suas recompensas e ela confirma que já preparou tudo. Como recompensa, ele recebe 10% do lucro adicional, o que equivale a 12 milhões de wons, valor mais do que suficiente para quitar as dívidas da cápsula. No entanto, antes que o Dex termine os seus pensamentos, a Boronesa interrompe e lhe faz uma proposta. Ela quer que ele trabalhe com ela, prometendo uma aliança jurada e compartilhamento igual da autoridade. O sistema notifica sobre a oferta, e o Dex até considera, pois a proposta parece bem atraente. Enquanto o Dex reflete, o Manhwa nos revela a história secreta de Arcádia. Tudo começou com um homem de franjinha loira agarrando uma bela mulher. Esse é o Jack, o criador de Arcádia. Ele está diante da Alice, a IA desse mundo.
A Alice comenta que faz muito tempo desde a última vez que ela viu o Jack, e ele logo pergunta se alguma coisa aconteceu. Ela informa que tem uma inconsistência fatal no sistema, que necessita de um reajuste que está além da sua autoridade. Ela pede para que Jack confira os dados. Ao analisar as informações, ele fica surpreso e animado ao descobrir a existência de uma classe que nem mesmo ele, o próprio criador, conhece. Ele chega a dizer que um disruptor apareceu em seu mundo e que isso vai tornar as coisas ainda mais interessantes. Analisando os dados com mais atenção, ele percebe algo muito inesperado. Um único usuário possui tanto o bardo do anarquista quanto o medalhão do profeta sagrado. O medalhão é a classe destinada para o verdadeiro protagonista da guerra sacrodemoníaca, mas de alguma forma, uma única pessoa obteve ambos os poderes, criando um enorme conflito dentro do sistema. A Alice questiona o que deve ser feito, pois é impossível conceder oficialmente a classe do profeta sagrado ao Dex. No entanto, o chefão ordena que isso seja ignorado por enquanto. Em vez disso, ele decide que o Dex deve ser recompensado por ter encontrado o item. Mas antes, algumas alterações precisam ser feitas no item. Ele afirma que o Dex está trazendo desequilíbrio para o seu mundo e que ele vai reequilibrar as coisas. Ele decide que vai usar o Miguel. De volta à proposta da Boronesa, o Dex chega à conclusão que vai rejeitar. Surpresa, ela grita assustada, perguntando por que ele recusa, já que é uma proposta tão boa. Para enrolar ela, ele diz que precisa viajar pelo continente e que talvez, depois que a sua jornada acabar, ele possa reconsiderar essa oferta. Ela fica animada e já trata isso como uma promessa. O Dex, repelente de mulher, só parece que está incomodado com a proximidade da patroa. Em seguida, a Boronesa lhe entrega um envelope, explicando que se trata de uma carta de recomendação escrita por ela, garantindo proteção para ele em qualquer lugar dentro desse reino. O Dex aceita, mas questiona sobre a necessidade de proteção, suspeitando que algo grande esteja para acontecer. A patroa então esclarece que a situação do reino tá um caos. O Dex pergunta o que está acontecendo, enquanto pensa que essas informações provavelmente não estão disponíveis para os outros usuários e só pode ser descoberta por meio dos NPCs. A Boronesa explica que o rei está muito velho e o príncipe está assumindo aos poucos o trono. No entanto, o jovem ainda é inexperiente e isso abriu espaço para que facções políticas obcecadas por poder começassem a abusar da autoridade do garoto. O pior entre eles é o Duque, que aparentemente transformou o rei em um fantoche e agora está sugerindo uma guerra contra o país vizinho. O problema é que esse Duque provavelmente só quer desviar uma quantia absurda de fundos da guerra, e que caso seus planos sigam adiante, ninguém sabe o estado em que o reino será reduzido após uma coisa como essas. Percebendo a gravidade da situação, o Dex só quer se manter fora dessa confusão, mas a Boronesa logo fala que com a carta de recomendação todos saberão sobre a sua contribuição para o reino e que até mesmo a família real o receberá de braços abertos. Ela implora para que ele o ajude no Reino Marrom. O Dex, que estava pronto para fugir dessa enrascada, percebe que ele acabou se lascando. Agora uma nova missão apareceu. Anteriores, mas diferentes das anteriores, ele não tem a opção de aceitar ou recusar. Com uma expressão de pura raiva, ele solta que vai fazer o melhor que ele puder para ajudar. Se lascou, doidão. Antes de partir, a Boronesa se despede e diz que sempre que ele precisar, ele pode contar com ela. Ele acena e pensa consigo mesmo que acabou criando uma conexão complicada com essa mulher. Enquanto ele se afasta, a Boronesa coloca a mão sobre o seu peito e diz para si mesma que consegue sentir que esse aventureiro é a chave que vai mudar o mundo. Os pensamentos da Boronesa são racionais. As ações de Dex começaram a mudar o mundo. Muitos destinos foram mudados por suas ações, e esse é um fato irrefutável, mesmo que a maior parte do que aconteceu tenha sido sem sentido. Esse é um mundo feito para os usuários, e quem que
se atreveria a punir o jogador que mais se aproximou do objetivo original desse jogo. O mais importante é que as realizações que ele vai fazer daqui pra frente vai fazer com que as malícias que ele fez até agora parecer algo fofo. Saindo da cidade, o Tan comenta que as coisas realmente se complicam quando se trata de política humana. Ele pergunta ao seu mestre se não era ele que odiava se envolver em problemas complicados. O Dex, por sua vez, admite que, embora ele tenha razão, ele precisa ir até o fim. Afinal, para conseguir mais plausibilidade, ele precisa fazer tudo o que for necessário. De repente, uma notificação do sistema surge informando que o problema com o status do medalhão celestial foi resolvido. O medalhão começa a liberar uma forte onda de energia. A luz começa a se condensar e o Tan, incrédulo, observa o escândalo causado por aquele item novamente. A luz se intensifica e as primeiras asas começam a surgir. O Tan, totalmente perplexo, não consegue acreditar no que tá vendo. O sistema então avisa que foi adquirida uma conexão com a natureza sagrada e um anjo da guarda foi designado para protegê-lo. O item agora é permanente e não pode ser desequipado. A figura que surge dá luz a uma mulher angelical com cabelos longos e dourado. Ela é apresentada como a estrela da santidade e da glória. No entanto, assim como o Tan, ela também tá em forma reduzida. Anjos e demônios são como cães e gatos, inimigos jurados, duas raças que não podem coexistir sobre o mesmo céu. Mas agora, ali estavam eles, frente a frente. O Tan começa a gritar, dizendo que houve algum erro, pedindo para cancelar a invocação. A anjinha, por sua vez, afirma que os incomodados que devem se retirar. Os dois estão prestes a sair no tapa quando o Dex chega e separa os briguentos. Mano, esse manhwa tá ficando cada vez mais interessante. O Tan começa a falar indignado que se tivesse com seu corpo original, ele pisaria naquela galinha ali mesmo. A anjinha então retruca, dizendo que não faz sentido vindo de alguém que fugiu como um covarde na última guerra. Ele responde que ela trapaceou usando uma arma divina. Observando tudo, o Dex comenta que eles parecem duas crianças birrentas brigando. A anjinha então se volta para o nosso prota e pergunta se ele é a pessoa que fez contrato com o Satã. Meio sem jeito, ele responde que foi forçado a fazer isso. O Tan, cheio de raiva, diz que até agora o Dex não estava achando ruim usar ele, né? A anjinha então explica que o poder de Dex pode ser muito perigoso nas mãos erradas, especialmente nas mãos de um morceguinho mal intencionado. Ela diz que em relação ao contrato nada pode ser feito, mas que ele deve tomar cuidado para não ser corrompido pelas tentações daquele demônio. Ela garante que a partir de agora vai guiar o Dex no caminho certo. O Tan começa a gargalhar, chamando a anjinha de idiota. Ele afirma, como líder dos demônios, que o homem à sua frente está mais próximo de um demônio do que qualquer outro humano que ele já tenha conhecido. E provavelmente esse cara é pior do que um demônio. O Dex parece incomodado com as palavras, mas ao pensar bem, ele não pode negar que o Tan tem razão. A habilidade do bardo do anarquista claramente foi criada para trazer o caos no mundo. E se fosse julgar as suas ações, ele estaria mais perto da natureza maléfica, não é mesmo? No entanto, a divindade garante que todos os humanos têm bondade em seus corações e que o dever dela é despertar essa bondade. Olhando diretamente para Dex, ela diz que fará de tudo para tornar ele uma pessoa melhor. O Tan não gosta nada da situação e diz que vai ignorar o fato de que ela tem que viajar com eles, mas avisa para ela não tentar interferir na plausibilidade do mestre, pois já tem dono. A Ellie, sem se abalar, rebate dizendo que os poderes que Dex possui até parecem ser do morceguinho, do jeito que ele fala, e a discussão entre os dois recomeça. O Dex, já cansado, diz que agora parece que ele tem duas invocações barulhentas ao invés de uma. Ele chama a Ellie e revela que não se importa se ela é um anjo ou um demônio, e que infelizmente o mundo é capitalista. Ele explica que não deu nada de graça pro Tan, e pergunta o que ela pode oferecer em troca
troca da plausibilidade. A Ellie diz que dar e receber é um conhecimento comum no mundo celestial. Ela fala que tem as armas divinas do céu e que isso poderia ajudar muito um humano como ele. No entanto, o Dex diz que não tem interesse em itens, mas sim em habilidades. Ele explica que embora sua classe seja poderosa, ela vem com uma desvantagem bem grande. Ele não possui o sistema de nível e a sua habilidade de combate é quase nula. A Ellie então responde que tem algo que seria perfeito para essa situação. Ela estende as mãos e entrega a habilidade Descendência Divina. Quanto mais poder o Dex quiser, mais plausibilidade ele terá que dar. Empolgado, o Dex já ativa a nova habilidade e raios dourados se espalham ao seu redor. Ele sente o poder dos heróis anciões, o Cavaleiro de Honra, o Grande Mago da Verdade, a Arqueira Divina das Lendas e o Grande Ladrão da Lealdade. Cada um deles dá o seu poder através da sua alma, em troca de plausibilidade, é claro. No entanto, um barulho estranho entre as árvores chama a atenção de Dex. Um ogro sedento por uma boa luta aparece diante deles. Com um sorriso, ele diz que não poderia haver uma hora melhor para aparecer um ser assim. Agora ele vai poder testar os seus novos poderes. Ele ativa a Descendência Divina do Cavaleiro de Honra e se prepara para o combate. E assim termina o vídeo de hoje. Eu tô viciado nesse manhwa. O Dex tá mais pra vilão do que pra amiguinho da vizinhança. Se vocês baterem uma metinha, vou botar uma metinha de 100 likes. Eu posto a próxima parte. Não esquece de se inscrever aí embaixo. Por hoje é isso. Valeu!